E não vamos deixar para amanhã um tema que é mais recorrente na vida das pessoas do que você poderia imaginar. É algo de que pouco se fala, mas que muito se faz. Vamos partir do princípio que todo mundo deixa alguma coisa para depois. Sabe aquela arrumação? E as idas à academia, ou aquela economia difícil de fazer? As tarefas chatas são colocadas de lado, para trás. E a vida vai passando e você vai empurrando com a barriga. E a partir de agora, e com a ajuda de um psicólogo, você vai entender por que faz isso e como acabar com essa mania insuportável. Recebo meu querido amigo Alessandro Viana. Boa noite, Ale. Boa Obrigado noite, por ter Rony. vindo mais Obrigado, uma vez. sempre um prazer. Você tá bom, viu? né, querido? Privilégio estar Sempre aqui contigo. Elegante. Obrigado. Insuportável. É o mínimo para o seu programa, né? Obrigado, Ale. Ale, o que é procrastinar? Qual é a diferença entre procrastinação e uma simples enrolação? Legal. Rony, a palavra procrastinar vem do latim procrastinare, né? Que significa deixar para amanhã. Então, deixar para amanhã é autoexplicativa a palavra, né? Ou seja, aquela pessoa que vai arrastando. A diferença em relação à embromação é principalmente o grau de angústia e de ansiedade que aquela situação vai propiciar. Claro que todos nós temos uma ou outra situação que você fala, amanhã eu faço, tudo bem, coisas não tão importantes, tarefas não tão fundamentais para a vida e se arrasta. Porém, quando a gente fala de procrastinação, que aí a gente fala de um distúrbio comportamental, na verdade, psicológico, isso torna uma angústia muito maior, né? Você acha que é possível traçar um perfil do procrastinador? Quer dizer, idade, sexo, condição social, é possível isso, não? Rony, eu diria que acomete a todas as áreas, né? Claro, muito mais aos adultos do que às crianças que estão em formação. Tá. Mas assim, independe de critério de cor, raça, idade, né? Isso vai se formando de acordo com a personalidade, algumas interferências dos pais, da família, enfim. E aí você tem esse distúrbio. Vamos partir do princípio que todo mundo deixa alguma coisa para fazer depois, alguma coisa para fazer amanhã. Isso faz parte até, eu acho, característica do brasileiro, na verdade, né? Quando é que a gente pode entender que a gente está passando dos limites? Tá. Rony, eu penso da seguinte forma, né? Deixar para depois, a gente tem a nossa agenda, de repente você está com a agenda bem comprometida, então é natural que você jogue alguma coisa para a semana que vem, enfim, algum compromisso para o outro dia, outro mês. Até a gente está falando de um padrão dentro da normalidade, porque a nossa vida por si só, ela acaba sendo muito mais puxada do que às vezes deveria. O que acontece é que tem pessoas que têm dificuldade de realizar a situação, né? Então ela tem várias tarefas, vários compromissos e ela tende a deixar de lado como se não percebesse. Só que assim, racionalmente ela deixa de lado. Emocionalmente aquilo parece um pica-pau que fica ali constantemente incomodando. E isso pode gerar inúmeros problemas emocionais até levar a uma depressão, nesse caso. É mesmo? Sem dúvida. Vamos partir do princípio, Rony. A pessoa vai deixando para depois. Esse deixar para depois, quando é uma tarefa fundamental, aquilo de certa forma incomoda. E aí vai deixando, vem outras tarefas que também são deixadas, e aí a pessoa vai se incomodando, vai gerando uma angústia intensa, consequentemente ela vai se sentindo frustrada, fracassada, e o desenvolvimento disso, ou seja, a consequência disso, pode ser uma depressão, um distúrbio de ansiedade, até um transtorno do pânico. Por quê? Alguns comportamentos, eles passam para um processo chamado psicossomatização. E esse processo seria o comportamento físico, a dor física, que vai desencadear um resultado emocional. Já ouvi contar essas histórias. Agora, como é que se desenvolve esse problema nas pessoas, né? A interferência de educação, por exemplo, dos pais? Sem dúvida nenhuma, Rony. Eu digo que tem duas vertentes principais. Os pais, até fica de alerta, né? Os pais que super protegem, ou seja, aqueles pais que sempre fazem pelos filhos, o filho vai tomar alguma atitude por si só, não, deixa que o papai resolve, a mamãe resolve. Consequentemente, como que vai se formar a percepção dessa criança? Eu não consigo fazer as coisas sozinho. Fica aquela informação dentro da cabecinha dela. E essa informação vai se estendendo até a idade adulta. Na hora que ele tem que tomar uma atitude, resolver alguma questão,
vem aquele sentimento de que eu não vou dar conta sozinho. E aí eu desvio, deixo aquele problema para o lado, vamos para a próxima situação. Este é um vertente. Tem uma outra que acaba sendo quase adversa a esta, que é aqueles pais que são extremamente exigentes. Então, quando você desenvolve um nível de exigência altíssima em relação aos filhos, você acaba, de alguma forma, formando um perfeccionismo naquela criança. Então, ele vai sempre se cobrar exacerbadamente. Vem a idade adulta, a gente sabe que a pessoa perfeccionista, na maioria das vezes, ela nunca se sente satisfeita, ela vai estar sempre se cobrando, tentando resolver alguma coisa, e por não atingir aquele nível de excelência, também deixa para depois. Então são dois vertentes quase que antagônicos, mas esta formação da família, esses valores dos pais, esse tipo de criação vai interferir diretamente. E você tem ali como, uma curiosidade minha, Vamos lá. Como diagnosticar quando de fato essa procrastinação, essa deixar para depois, pode ser uma coisa patológica mesmo, pode ser uma doença? Sem dúvida. Quando você vê essa questão do deixar para depois, Rony, no momento que você está em atendimento de um paciente, você vê que a vida inteira foi calcada em cima do deixar para depois. Então, infelizmente, são pessoas que não têm conquistas grandes para serem divulgadas, né? Sempre patinaram na parte pedagógica, no relacionamento em si, com a família, nunca atingiram seus objetivos. Então, você começa, primeiro, numa avaliação em que a pessoa se posiciona como fracassada. E, na maioria das vezes, Rony, infelizmente, as pessoas não têm informação que isso é um problema que é tratável. Você sabe que, até por curiosidade, há uns 6 meses eu escrevi um tema, um artigo, para um site conhecido sobre procrastinação. E, para minha surpresa, em 2 dias, eu tive cerca de 650 e-mails de pessoas, o Yahoo, que eu sou colunista, e eu tive cerca de 650, 640 e poucos e-mails em 2 dias, justamente de pessoas que se identificaram e se sentiram angustiadas, né? De falarem, poxa, a minha vida, eu nunca consegui um resultado, justamente porque eu deixo para depois. E muitos destes relatando algumas características já de depressão. Porque aquilo, né, Rony? Frustração sobre frustração. Eu vou estabelecer também um meia-culpa, porque eu também deixo muita coisa para depois. Normalmente as tarefas que eu considero chatas, né? Não as coisas importantes, mas regime alimentar, por exemplo, eu deixo para agora, não levei a sério e tal, mas eu acho que com todo mundo acontece isso, a coisa do estudo, do próprio regime, né, que agora eu levei a sério, as práticas físicas, o abandono de um vício, isso aí é clássico, né? É clássico, vou deixar de fumar. O cara deixou de fumar 36 vezes. Mas continua deixando, né? Quais são as maiores consequências da procrastinação na vida de uma pessoa? Quando você fala desses casos, isso realmente é corriqueiro. E eu sempre que eu ouço de algum paciente isso, olha, eu nunca consigo. O primeiro movimento que me vem é que a pessoa não se percebe, né? Ela não se percebe e temos ali um problema velado, ou muitas vezes não tão velado assim, de autoestima. Ou seja, a pessoa que muitas vezes prioriza o outro, tem inúmeras culpas referentes a se cuidar e se priorizar. E uma coisa que eu digo para os meus pacientes, né? Para você cuidar de alguém, zelar por alguém, você tem que estar bem. Claro. E até uso o meu exemplo, poxa, para eu estar te atendendo aqui, eu tenho que estar muito bem equilibrado. Então, não é um egoísmo, né? E as pessoas são aprisionadas por essa questão de culpa. Então, na hora de investir em si, tem essa dificuldade. E aí vem aquela consequência, né? De fracasso, eu não atinjo o objetivo, eu não perdi peso, eu não faço atividade, deixo para amanhã, aí amanhã eu não conquisto, fracasso, fracasso, fracasso. Essa história do vício também, eu sei que tem um nível de complicação bastante grande, porque o negócio do cigarro, por exemplo, as pessoas têm aliás, amanhã, sexta-feira, é o Dia Internacional do Combate ao Fumo, né? O cigarro, por exemplo, eu vou contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu já fumei. As pessoas não imaginam Surpresa que eu pra posso mim. ter fumado. Fumava aquela coisa de garoto que era charmoso, era elegante. Um dia eu disse, o que eu estou fazendo? Estava malhando, feito louco, quase 50 de braço, todo arrumado. Mamãe tô forte, aquelas roupinhas. Cheguei um dia da academia e um amigo meu, fornecedor, naquela época era fornecedor,
que tinha saído de daquele lugar que tem aquelas barrinhas assim, e estava trazendo, cara contrabandista, enfim, mas era um fornecedor de cigarros. A gente fumava cigarro estrangeiro, antigamente não podia nada, né? Eu disse, chegou aquela caixa, aquele pacote, com 20 pacotes, e cada pacote com 20 maços. O que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha saúde? Chegando numa academia, liguei para um amigo meu que só fumava aquele cigarro e dei de presente. Ele quase se ajoelhou, mãos em prece, para me agradecer. Rony, atípico o seu comportamento, porque o cigarro nós falamos de 3 grandes problemas. O comportamental, então normalmente a pessoa está estressada, está ansiosa, pega um cigarrinho ali, ao telefone. Tem a questão da dependência química e a dependência emocional também. Claro, você foi muito forte. Você foi muito forte. Claro que eu me ressenti, não tenha dúvida. Mas eu disse, não fumo mais. É assim que se resolve esse tipo de problema. Quer dizer, não sou um procrastinador, eu gosto de resolver tudo, quero me livrar daquela história, né? Quero me livrar. O peso é maior, né? Agora, tem umas bobaginhas que eu acho que não são, sei lá, passíveis de tratamento. Tratamento, né? Mas... Agora, uma coisa ali, quem está ao redor de pessoas que deixa tudo para depois, tem como você ajudar? Você de longe, assim, você sempre que você é psicólogo clínico, está no seu consultório, você pode ajudar, mas digo, quem está assim em volta, coloquialmente? Olha, Rony, eu diria que assim, a pessoa que sofre desse probleminha, desse distúrbio, ela precisa de antemão ser acolhida, né? Eu não acredito que quando a pessoa tem qualquer tipo de problema, apontar o dedo e mostrar que ela é errada, isso só vai potencializar. Vai gerar uma angústia maior, um fracasso maior, a procrastinação tende a aumentar. Então, acredito no primeiro passo, o acolhimento, e o segundo passo é fazer com que a pessoa perceba que aquilo é um problema, né? Porque a única forma de nós mudarmos é justamente o que você comentou agora. Eu me perceber o que eu estou fazendo, né, comigo. E tem pessoas que não se percebem. Então, através do acolhimento, você desarma a pessoa, porque quando você aponta para alguém, esse alguém já vai estar armado para ouvir. Você desarma e faz com que a pessoa perceba. E aí tem várias técnicas, várias situações que a pessoa consegue praticar em nível de comportamento para quebrar todo esse paradigma da procrastinação. Mas essas técnicas são técnicas que vocês, que são profissionais de mexer com a cabeça dos outros, conseguem, mas nós, simples mortais, não conseguimos. Rony, acolhimento, sim, tudo bem, até entendi. O que eu diria? Eu acho que assim, primeiro, a pessoa se perceber é o grande passo. Outra coisa, a gente acaba ouvindo muito, quando eu tenho muitas tarefas, o que eu devo fazer? E algumas pessoas falam, ao meu ver, equivocadamente, que comece pela mais simples e vá para a mais difícil. Eu sempre sugiro o contrário. Porque o movimento psíquico e a força, o potencial que isso vai desenvolver quando você resolve um grande problema, vai te dar um gás, uma motivação para resolver os outros. Concordo. Né? Mas só que a maioria começa assim, vou começar pelo mais fácil e vou me doutrinar. Não, o mais fácil está te mostrando que você é um fracasso, você tem dificuldade. Vamos para o mais forte, para a gente ver que a gente tem potencial. Até porque nós somos donos das nossas vidas, né? Você tem potencial de resolver. E uma outra coisa que eu sempre sugiro, coloque no papel o que você tem para fazer. Se organize em relação a isso, porque normalmente o procrastinador ele não quer saber, ele não quer ouvir falar, ele deixa realmente de lado. E quando você põe no papel ali, todos os dias você dá uma olhadinha, coloca pendurado na sua geladeira, que seja, aquilo vai fazer com que você visualize a informação e aquela informação vai te cobrar em nível prático. E aí você consegue executar. Claro, tem outras técnicas, outras orientações que a gente passaria um bom tempo falando aqui, mas essas são fundamentais. Perceber, acolher, praticar. Claro, e não que necessariamente você vai chegar para o cara e dizer, olha, você está se matando, você está fumando, destruindo a sua vida, vai ter câncer. O cara não acredita. Claro. Então você não pode desse jeito, essa aí é uma técnica. Apavorar, você desequilibra a pessoa, você tem que acolher, né? Chegar e falar, Rony, poxa, você é tão vaidoso, sempre com ótimos perfumes, o que você está fazendo fumando? É o que eu falaria para você naquela época. Ale, você quer deixar algum recado? Aquela coisa que eu sempre falo com você, quer deixar algum recado? Ótimo, vou deixar o meu site, www.alessandroviana.com.br e agradecer mais uma vez seu carinho, da sua produção. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Nos encontramos no próximo Conselheiro Sentimental. Amém, estaremos. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Alessandro Viana, nosso parceiro, nosso querido amigo, que hoje deu uma aula sobre procrastinação.